santos, Pai Santíssimo, glorioso Deus, Tu és santo, 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 Tu és maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, grande eu sou, o único Deus vivo. Nós te adoramos e te exaltamos nesta manhã. Glórias a ti. Nós engrandecemos ao teu nome, Senhor, e mortificamos a nossa carne. Nos humilhamos, nos prostramos ante o teu altar de glória e justiça. Glória a Deus. Ó Deus, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, papai. Mata a nossa carne, Senhor, humilha-nos, quebranta-nos nessa hora. Nós reconhecemos que somos pecadores, cheios de imundícia, não passamos de trapo de imundícia, mas a tua glória, a tua misericórdia, a tua graça se renova sobre nós todas as manhãs, e especialmente nesta, para receber este culto de adoração ao Senhor. Te adoramos, Senhor, não somos merecedores, mas queremos te adorar. Queremos te exaltar e queremos aprender de ti, queremos conhecer de ti, queremos os teus conselhos, queremos ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, e por isso pedimos, Senhor, não queremos ouvir vozes de homens nem de mulheres, não queremos que ouçamos a minha voz, mas que seja o teu Espírito Santíssimo a falar, para a honra e glória do teu santo nome e edificação da tua noiva, o teu corpo aqui representado. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir, amados, no livro de Jó, Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 42. Último capítulo. Muito bem. Agora capítulo 42. Pequenino Eric está achando antes dos adultos, hein? Ó, que bênção. Glória a Deus. Ó, glória. Achou? Glória a Deus. Agora vamos ao versículo 4. Do capítulo 42, versículo 4. Vamos dar um tempinho para que todas as crianças possam acompanhar. Nossas crianças permanecem nos cultos. Elas não saem para a salinha. 42. Para que possam ser edificadas junto às suas famílias, junto aos pais. Glória a Deus. Vamos ler apenas o versículo 4 e 5. Vamos ler em voz alta, ainda que tenhamos Bíblias diferentes. Vamos ler todos juntos em concordância. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. agora. Mas agora que te veem os meus olhos. Aleluia, glória a Deus. Mas agora te veem os meus olhos. Louvado e exaltado seja o Senhor. Aleluias. O Amém. Senhor que se manifesta àqueles que escutam, que falam, perguntam, oram, buscam a face dele e aprendem dele. Aleluias, glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela veio no nosso plano de leitura bíblica anual. No início dessa semana, nós temos acompanhado o plano do ministério. E ela impactou grandemente o meu coração. Impactou grandemente, especialmente pela nossa realidade de sermos uma família educadora, de sermos uma família homeschooling. O propósito maior da nossa vida é glorificarmos a Deus. Queiramos ou não, a humanidade existe para glorificar a Deus. Ainda que hajam ateus,
eles existem para glorificar a Deus. Foi para isso que o Senhor lhes deu o sopro, o fôlego de vida. Então, o propósito maior da nossa vida é conhecermos ao nosso Criador, ouvirmos a sua voz. E quanto mais o ouvimos e conhecemos, mais ansiamos por ver ao Senhor, enxergá-lo em nossas vidas. Uma das coisas que as crianças pequeninas mais falam no início da vida de fé é: eu gostaria de ver Jesus, eu gostaria de ver Deus. Conhecer a Deus é aprender sobre Ele. Por isso nós, seres humanos, temos tanta vontade de conhecer e aprender, tanta curiosidade, tudo no mundo nos inspira, tudo no mundo é intrigante para nós. Todo aprendizado que não vem de Deus ou que não o inclui, excluindo Deus, nos traz um vazio enorme no peito. Aquela sensação de frustração e de que está sempre faltando algo. E aqui nessa palavra, o Senhor nos dá uma chave para o aprendizado, uma chave para o conhecimento de Deus. Essa chave é um processo. Não é simples, clique, plim, num passe de mágica. Não é? Até porque magia é abominável ao Senhor. Então é um processo. Vejamos esse processo. Vamos lá, versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Isto é Jó dizendo para Deus. Jó está falando para Deus: escuta-me, Senhor, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então, primeiro, Jó pede a Deus para o escutar. Primeiro, nós devemos pedir a Deus que nos escute. Com humildade, com mansidão, com fé. Fé de que o Senhor nos ouvirá. Em segundo lugar, nós falamos com Ele, conversamos com Ele. Primeiro chamamos: Senhor, misericórdia. Depois nós falamos com Ele, oramos e perguntamos o que devemos saber, o que desejamos saber. Para cada passo na nossa vida, nós necessitamos da instrução do Pai Celestial, o nosso Criador, aquele que sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. E em terceiro lugar, aqui nesse versículo, ele nos ensina. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Então, o terceiro passo é ser humilde o suficiente para aprender com o Senhor e do Senhor. Se pretendemos consagrar as nossas vidas ao Senhor Jesus, em nosso coração deve arder um desejo intenso de aprendermos a ser como Ele é. Nosso maior exemplo deve ser quem? O Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Olhar para Jesus nos educa e nos mostra que o propósito da educação é conhecer a Deus. E quanto mais conhecermos a Deus, mais passamos a torná-lo conhecido. Porque passamos a viver com Ele, andar com Ele, e assim somos luz e sal. Amém? Ser luz e sal é o propósito da educação. O propósito da educação é, de fato, conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Amém. Portanto, amados, não existe educação sem Deus. Não existe educação sem Jesus e sem o Evangelho. Amém. Em primeiro lugar, não basta uma pinceladinha no Evangelho e um monte de livros didáticos de outras questões humanas do mundo, mundanas. É preciso que o Evangelho seja o centro, que Jesus seja o centro. Assim como não existe sociedade e nação sem cidadãos que são membros de famílias, não existe a transmissão do Evangelho de geração em geração
sem que os pais se dediquem aos filhos, no sentido de educá-los, conhecendo a Deus e tornando-o conhecido, para que as futuras gerações também possam ver a Deus, ter experiências com Ele, Amém. Testemunhar dEle. Como é lindo ver quando uma criança testemunha experiências com Deus. Como é maravilhoso. Então esse texto que hoje nós lemos, esses 2 pequenos versículos fazem parte da nossa leitura bíblica anual do início dessa semana, é o finalzinho da história de Jó. Um homem que mesmo andando com Deus, sendo fiel e leal a Deus, foi provado devido a uma acusação de Satanás. E passou pelas mais diversas perdas, dores, sofrimentos, enfermidades, tudo isso para que no final da história nós pudéssemos ver esse registro maravilhoso. Mas agora os meus olhos te veem. Como é bom poder ver a Deus. Chegamos ao momento em que Jó reconhece diante de Deus a sua miserabilidade. Glória a Deus. Mostrando-nos que ele precisou vivenciar o extremo sofrimento, a humilhação, para que o seu conhecimento acerca de Deus deixasse de se basear em meras informações e teorias e passasse a se fundamentar em uma experiência íntima e pessoal com Ele. Não ouvir mais a Deus só de ouvir falar. É isso que nós precisamos incutir nas nossas crianças. Sendo pais, sendo avós, sendo tios, sendo vizinhos, sendo professores, que exaltam ao Senhor, que são sal e luz. Amém? Amém? As nossas crianças precisam conhecer a Deus e ter experiências íntimas com Ele. Somente então, quando isso aconteceu com Jó, ele pôde fazer a maior declaração desse livro todo. E o nosso versículo em destaque: mas agora te veem os meus olhos. O maior anseio da alma de todo ser humano, mesmo que ele não saiba ou não tenha descoberto ainda, é poder ter o privilégio de ouvir e ver a Deus, relacionar-se com Ele. Por isso o vazio existencial permeia a humanidade, por isso tanta tristeza nos corações, tanta depressão. O Salmos 42:2 nos diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Quantos de nós temos vivido uma fé religiosa, baseada em informações bíblicas de terceiros, ou até mesmo temos estudado muito a letra que mata, porém sem nos enchermos do Espírito Santo que vivifica? É possível ler a Bíblia e não se encher do Espírito? Porque a gente muito fala, gente, vamos nos encher do Espírito, vamos ler a Bíblia para estarmos cheios de unção, cheios da direção do Pai. Mas é possível ler a Bíblia e não se encher do Espírito? Isso intrigou meu coração durante muito tempo da minha vida. Sim, é possível. Quando nós lemos por mera formalidade, por obrigação, sem reverência, sem constância, sem temor e tremor, sem obediência prática do que ela ensina, sem vivência. E principalmente quando lemos a palavra sem humildade, mas com soberba de quem já se sente um expert, um doutor em Bíblia. Já li a Bíblia 40 vezes na minha vida inteira, de capa a capa. Quantos de nós temos vivido uma fé religiosa baseada em ativismos, ritualismos, cumprindo mecânica e automaticamente a vida de fé vazia, sem nunca termos provado da maior experiência espiritual, que é o novo nascimento de fato, transformação visível, até mesmo para a nossa família. Que os nossos esposos, nossos cônjuges, possam ver transformações em nós. Os nossos filhos possam ver: poxa, minha mãe está diferente, meu pai está diferente. O que será que está fazendo isso nele? É a palavra de Deus, que nós temos lido constantemente juntos. Especialmente os chamados crentes de berço,
correm mais facilmente esse risco. Ao longo dos anos que se passam, um esfriamento sutil vai acontecendo, o primeiro amor vai se dissolvendo, dando lugar a cumprimentos protocolares, religiosos, legalismo e frustrações. Quantos pais, educadores, nós temos encontrado agora na nossa vida de homeschoolers? Temos encontrado tantos pais educadores que fizeram a escolha certa, decidiram tomar para si a responsabilidade de educar filhos para o céu. Mas não basta somente tomar a decisão certa e não prosseguir aprendendo como prosseguir nela. Como dar continuidade ao processo. Temos visto os pais que se dizem criar seus filhos para o céu, mas não percebem que estão criando filhos para si próprios, para sua própria glória, para inflar o seu próprio ego. Não percebem estar cheios de orgulho e vaidade, exibindo filhos perfeitos, lindos, cheios de conhecimento e informação, mas vazios de espiritualidade real, prática. Vazios dos princípios espirituais e do fruto do Espírito. Humildade, simplicidade, compaixão, altruísmo. Vazios de serem simpáticos, solidários aos irmãos, compartilharem. Vazios do sentimento de compartilhar, de amar ao próximo, de servir ao próximo. Mas cheios de competitividade, orgulho, ostentação. Infelizmente, quantos de nós estamos sempre aprendendo e repassando o conhecimento bíblico, aprendendo e repassando teoria, letra, como lemos que os amigos de Jó fizeram, mas nunca tivemos de fato um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de dizer, agora os meus olhos te veem. O intuito primeiro da educação dos nossos filhos deve ser guiá-los a um relacionamento real, na prática, na intimidade com o seu Criador. Se nossos filhos não sentirem a troca, o diálogo, o toque de Deus, o contentamento sem palavras, a paz que excede todo o entendimento que só o nosso Pai pode trazer, que sentido terá a educação? Uma educação acadêmica, fria, competitiva. Nada nos enche mais do Espírito Santo do que reconhecer a nossa insignificância e nos humilharmos diante do Senhor, passando a dependermos somente deles. E os nossos filhos devem ver isso na prática em nós. Eles devem presenciar o nosso esforço contínuo de obedecermos a Deus e a sua palavra, especialmente nas áreas em que os nossos filhos sabem que temos maior dificuldade, maior resistência da carne, do intelecto. Nossos filhos precisam nos ver abrindo mão dos nossos conceitos, das nossas razões, da nossa vaidade, para nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo o quão errado estávamos. Eles precisam testemunhar isso em nós, a gente voltando atrás, não seguindo mais por aquela trilha que estava dando errado. Ou eles não aprenderão com o exemplo, pelo exemplo. Será mera teoria, distante da realidade. Esse tipo de educação não promove salvação em Cristo, não promove transformação de vida em novo nascimento. O deserto espiritual de Jó durou o tempo necessário até que ele se quebrantasse, abandonasse sua teimosia e confessasse, por mais justo e religioso que alguém possa ser diante do Senhor, suas obras se reduzem a nada. Não há obra alguma humana que possa, diante do Senhor, ser alguma coisa. Nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores. Nascemos em pecado. Podemos hoje exibirmos filhos perfeitos, saudáveis, cheios de conhecimento. Podemos construir casas perfeitas.
ter grandes carros na garagem, mas todas essas obras se reduzirão a nada se não estivermos humilhados, quebrantados diante do Pai Celestial. Pois só Ele é digno de toda a glória e louvor, aleluia. Amém. Só Ele é bom, só Ele é digno de toda a honra e glória. Glórias a Ti, Senhor. Muitas vezes, se estamos passando por tribulações muito intensas, precisamos nos lembrar de que estamos tendo os maiores aprendizados das nossas vidas. Amém. É na tribulação que nós mais aprendemos. Aqueles aprendizados, aquelas lições que vão marcar a nossa história com os mais belos testemunhos para a glória de Deus, se tão somente formos humildes o suficiente para testemunhar o quanto já andamos errados. Porém, às vezes, para que toda essa prova termine, basta um movimento, um passo de humildade, de quebrantamento da nossa parte para com Deus. Precisamos então tomar fôlego, lembrando que só ouviremos a voz de Deus e só conseguiremos ensinar os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus quando conseguirmos abafar as nossas vozes, os gritos da alma, os sussurros da nossa carne, para silenciarmos o nosso ego e dizermos: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E quando ele finalmente começar a falar, nós diremos então: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele. Cale-se diante dele todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, toda a nossa vontade de sermos bem vistos na sociedade. Cale-se diante dele tudo o que não provém do Espírito Santo de Deus em nós. Isso está em Abacuque 2, versículo 20. Nossos olhos só enxergarão melhor a Deus quando de fato obedecermos ao seu chamado, cumprirmos todo o seu propósito em nossas vidas. Não um pedacinho do propósito, não pela metade, mas todo o propósito dele, o chamado dele para a nossa vida, com boa vontade, com amor, com coragem, ousadia e intrepidez, fazendo realmente o que ele nos solicita. Enquanto estivermos no centro da vontade soberana e do propósito do Pai, certamente nada precisaremos temer, pois Ele estará sempre conosco, no choro, na perda, na alegria e no prazer. E glória a Deus por isso. Imitemos a Cristo, que padeceu por nós naquela cruz, e nossos filhos aprenderão a melhor lição das nossas vidas: imitar a Cristo, sempre perseverando nele até o dia final. Aleluias, amém. E a Deus toda a glória. Glória a Deus, glória a Deus. Palmas a Jesus, amada igreja. Palmas a Jesus. Louvado e exaltado seja Ele por essa ministração aos nossos corações, a nossa vida prática, ao nosso homeschooling, a nossa educação dos nossos filhos, a nossa vida constante, perseverantes no Senhor Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Finalizamos aqui, vamos para a comunhão, mas antes a gente conversa um pouquinho com vocês. Glória a Deus. Irmã Fernanda, irmã Cátia, de vez, glória a Deus.